Ficar sem dinheiro não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Em pequenas decisões ignoradas, em hábitos repetidos sem consciência, em promessas feitas para o próximo mês. Eu demorei muito para entender isso. Achava que o problema era ganhar pouco, ter azar ou não receber oportunidades. Mas a verdade é que o dinheiro sempre foi consequência do jeito que eu lidava com ele, e comigo mesma. Quando percebi isso, algo mudou. Parei de procurar soluções milagrosas e comecei a observar meus comportamentos diários. O que eu fazia quando o dinheiro entrava? Como eu reagia quando ele faltava? Quais hábitos me deixavam sempre no mesmo ciclo? Foi nesse processo que construí, aos poucos, uma base sólida. Não fiquei rica da noite para o dia, mas nunca mais fiquei sem dinheiro. E essa sensação de segurança mudou tudo. Minhas escolhas, minha confiança, minha postura diante da vida. Hoje, quero compartilhar os 10 hábitos financeiros que me tiraram do ciclo da escassez e me deram estabilidade real. Hábitos simples, possíveis e transformadores. Se esse tema faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e continua comigo. Esses hábitos podem mudar completamente a forma como você vive o dinheiro. Primeiro hábito: saber exatamente para onde meu dinheiro vai. Durante muito tempo, eu dizia que o dinheiro simplesmente sumia. Eu trabalhava, recebia, pagava algumas contas, e quando percebia, já estava no fim do mês contando moedas. Evitava olhar extrato, ignorava notificações do banco e preferia não saber. Achava que controlar dinheiro era estressante. Na verdade, o estresse vinha justamente de não controlar. A virada aconteceu no dia em que decidi encarar meus números de frente. Peguei um caderno e comecei a anotar absolutamente tudo, do café mais barato ao gasto que eu fingia que não existia. No começo foi desconfortável. Descobri gastos que não faziam sentido, pequenas saídas constantes que, somadas, eram gigantes. Mas junto com o desconforto veio algo novo: clareza. Quando você sabe exatamente para onde seu dinheiro vai, ele para de te dominar. Você deixa de viver no escuro e começa a fazer escolhas conscientes. Não é sobre cortar tudo, é sobre decidir. E decisão gera poder. A partir desse hábito simples, nunca mais fiquei perdida financeiramente, porque eu sabia onde estava pisando. Esse hábito não me deixou rica de imediato, mas me tirou da ansiedade constante. E isso muda tudo. Comente: eu escolho olhar para meu dinheiro. Essa frase marca o momento em que você para de fugir e começa a assumir o controle da própria vida financeira. Segundo hábito: pagar a mim mesma antes de pagar qualquer coisa. Durante anos, eu me colocava sempre por último. Assim que o dinheiro entrava, eu pagava contas, ajudava alguém, resolvia problemas, e só depois olhava para mim. O resultado era sempre o mesmo. Sobrava pouco ou nada. Eu dizia que não tinha como guardar dinheiro, mas a verdade é que eu nunca me priorizava. A mudança começou quando ouvi algo simples, mas desconfortável. Quem não se paga primeiro está dizendo que o próprio futuro não é prioridade. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Então decidi testar. Antes de qualquer gasto, eu separava uma parte para mim. Não importava o valor. Às vezes era pouco, às vezes muito pouco. O importante era o gesto. No começo parecia que eu estava me apertando. Mas com o tempo, algo curioso aconteceu. Meu comportamento mudou. Passei a gastar com mais consciência, a planejar melhor e a respeitar mais o dinheiro que entrava. Aquela pequena reserva começou a crescer, e junto com ela, cresceu minha sensação de segurança. Esse hábito mudou completamente minha relação com o dinheiro, porque deixou de ser apenas sobrevivência e virou construção. Eu parei de viver no limite emocional e comecei a viver com margem. Pagar a mim mesma primeiro não foi sobre guardar dinheiro, foi sobre me respeitar. Comente: eu sou prioridade na minha vida financeira. Essa frase reforça a decisão de não se abandonar mais, nem financeiramente, nem emocionalmente. Terceiro hábito: parar de gastar para aliviar emoções. Por muito tempo, eu usei o dinheiro como anestesia. Quando estava cansada, comprava algo. Quando me sentia insegura, gastava para me sentir melhor. Quando estava frustrada, justificava com a frase clássica: eu mereço. O problema é que o alívio durava minutos, e a culpa ficava por semanas. Esse padrão me mantinha sempre no mesmo lugar financeiro, mesmo quando eu ganhava mais. A virada aconteceu quando percebi que minhas compras tinham mais a ver com o que eu sentia do que com o que eu precisava. Comecei a observar meu comportamento antes de gastar. Sempre que surgia o impulso, eu parava e me perguntava: isso resolve um problema real ou apenas um desconforto emocional? Muitas vezes, a resposta era dura, mas libertadora. Passei a criar substituições. Em vez de comprar, eu caminhava. Em vez de gastar, eu escrevia. Em vez de preencher o vazio com consumo, eu cuidava do que estava pedindo atenção dentro de mim. Aos poucos, meu dinheiro começou a durar mais. Não porque eu estava me privando, mas porque eu estava mais consciente. Esse hábito foi essencial para eu nunca mais ficar sem dinheiro. Porque enquanto você tenta resolver emoções com gasto, o dinheiro sempre vai escapar. Quando você aprende a lidar com o emocional, o dinheiro para de ser fuga e vira ferramenta.
Talvez você já tenha percebido que ficar sem dinheiro não começa quando o saldo zera. Começa muito antes, na ansiedade silenciosa, no medo de gastar errado, na culpa depois de uma compra, na sensação constante de que qualquer imprevisto pode desmoronar tudo. Mesmo quando o dinheiro entra, ele não traz paz. E viver assim cansa. Cansa tentar se organizar sem saber por onde começar. Cansa sentir que você amadurece emocionalmente, mas continua insegura financeiramente. Por muito tempo eu achei que o problema era a falta de disciplina ou de renda. Mas a verdade é que o que faltava era clareza. Faltava entender o dinheiro sem medo, sem culpa, sem confusão. Quando a relação com o dinheiro é frágil, nenhuma mudança se sustenta, porque você vive sempre com o freio emocional puxado, com receio de errar, de faltar, de depender. Foi exatamente dessa dor que nasceu o Código da Riqueza. Um guia criado para mulheres que querem transformar sua relação com o dinheiro de forma simples, acessível e possível. Não é sobre ficar rica do dia para a noite, é sobre construir segurança, leveza e autonomia. É aprender a lidar com o dinheiro sem ansiedade, fazer escolhas conscientes e finalmente sentir que sua vida está nas suas mãos, não nas circunstâncias. Se você sente que está pronta para sair desse ciclo silencioso de insegurança e começar a construir uma base sólida, com calma e clareza, o link de O Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto hábito: criar uma reserva mesmo quando parecia impossível. Durante muito tempo, eu acreditava que só conseguiria guardar dinheiro quando ganhasse mais. Usava essa ideia como justificativa para não começar. A verdade é que eu esperava o cenário perfeito para criar segurança, e ele nunca vinha. Sempre havia uma nova conta, um imprevisto, uma urgência. Até o dia em que entendi que segurança financeira não nasce da sobra, nasce da decisão. A mudança aconteceu quando parei de perguntar: quanto eu consigo guardar? E comecei a perguntar: qual valor eu consigo proteger? Às vezes era pouco, às vezes parecia insignificante, mas o gesto era constante. Aquela pequena reserva começou a me dar algo que eu nunca tinha sentido antes: tranquilidade. Não era sobre o valor, era sobre saber que eu tinha um plano. Com o tempo, essa reserva virou um amortecedor emocional. Eu já não tomava decisões desesperadas, não aceitava qualquer coisa por medo de faltar, não vivia refém do próximo pagamento. Ter dinheiro guardado mudou a forma como eu pensava, agia e escolhia. Esse hábito foi um divisor de águas. Porque quando você cria uma reserva, mesmo pequena, você deixa de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo estratégia. E isso impede que você volte a ficar sem dinheiro. Comente: minha segurança começa hoje. Essa frase marca o momento em que você decide parar de adiar sua tranquilidade financeira. Quinto hábito: dar direção ao dinheiro antes que ele desapareça. Por muito tempo, eu achava que o dinheiro sumia porque eu ganhava pouco. Mas a verdade era outra. Ele desaparecia porque não tinha destino. Entrava na minha conta e ficava ali, disponível, vulnerável a qualquer impulso, emergência ou vontade momentânea. Eu não mandava no dinheiro. Ele mandava em mim. A virada aconteceu quando entendi que dinheiro precisa de direção clara. Comecei a decidir antecipadamente para onde cada parte iria. Uma parte para viver, outra para guardar, outra para crescer. Não era um plano rígido, era um acordo comigo mesma. Quando o dinheiro chegava, ele já tinha função. Isso mudou tudo. Com esse hábito, parei de gastar no automático. Passei a escolher. E escolher trouxe algo que eu nunca tinha sentido antes: controle. Mesmo quando surgia um desejo inesperado, eu sabia exatamente o que estava abrindo mão ao gastar. Essa consciência reduziu drasticamente desperdícios silenciosos que antes pareciam inofensivos. Dar direção ao dinheiro é um ato de liderança pessoal. Mulheres que nunca mais ficam sem dinheiro não são as que ganham mais, mas as que comandam melhor. Quando você decide antes, o dinheiro respeita. Quando você deixa para decidir depois, ele escapa. Esse hábito não me deixou engessada, me deixou livre. Porque liberdade não é gastar tudo, é saber que você está no controle. Comente: meu dinheiro segue minha direção. Essa frase sela sua decisão de parar de reagir e começar a liderar sua vida financeira. Sexto hábito: separar emoção de decisão financeira. Um dos maiores erros que eu cometia era decidir com base no que eu estava sentindo. Se eu estava ansiosa, gastava. Se estava com medo, segurava tudo. Se me sentia confiante, relaxava demais. Meu dinheiro seguia meu estado emocional, e não uma estratégia. Isso me deixava instável. Havia meses bons e meses caóticos, sem padrão, sem previsibilidade. A virada aconteceu quando percebi que o dinheiro precisa de calma para crescer. Comecei a criar uma regra simples: nenhuma decisão financeira importante seria tomada no calor da emoção. Quando surgia um impulso forte, eu esperava 24 horas. Esse espaço de tempo era suficiente para o desejo esfriar e a consciência assumir o controle. Muitas vezes eu percebia que nem precisava daquilo. Esse hábito trouxe algo que eu nunca tinha tido: constância.
Minhas finanças pararam de oscilar junto com meu humor. Eu parei de punir meu futuro por causa de um dia difícil. Separar emoção de dinheiro me devolveu estabilidade, e estabilidade é o que impede alguém de voltar a ficar sem dinheiro. O dinheiro responde à clareza. Quando você decide com a mente calma, ele permanece. Quando decide no impulso, ele vai embora. Comente: eu decido com clareza, não com emoção. Essa frase reforça o hábito que sustenta uma vida financeira equilibrada e previsível. 7º hábito: construir mais de uma fonte de renda, mesmo começando pequeno. Durante muito tempo, eu vivi com uma falsa sensação de segurança. Achava que ter um salário fixo era o suficiente, que aquilo me protegia. Mas no fundo eu vivia com medo. Medo de perder o emprego, medo de um imprevisto, medo de depender de uma única fonte. Essa dependência silenciosa me deixava vulnerável. E eu só percebi isso quando senti o chão balançar. Foi nesse momento que entendi: não é estabilidade quando tudo depende de uma única entrada. Estabilidade é ter opções. Comecei pequeno, sem glamour, sem grandes planos. Um trabalho extra, um projeto paralelo, uma habilidade que eu podia transformar em renda. No início, o dinheiro era pouco, mas o impacto emocional foi enorme. Pela primeira vez, eu sentia que tinha alternativas. Construir mais de uma fonte de renda mudou minha postura diante da vida. Eu já não aceitava qualquer condição por medo de faltar. Passei a negociar melhor, escolher com mais calma, planejar com mais visão. Não era sobre ganhar muito, era sobre não ficar refém. Esse hábito foi essencial para eu nunca mais ficar sem dinheiro. Porque quando uma fonte oscilava, a outra sustentava. Quando algo não dava certo, eu tinha para onde correr. Isso é liberdade financeira na prática. Comente: eu construo opções, não dependências. Essa frase marca o momento em que você decide criar segurança real. Aquela que não desmorona com um único imprevisto. 8º hábito: tratar o dinheiro com respeito, não com medo. Durante muito tempo, eu tinha medo do dinheiro. Medo de gastar errado, medo de faltar, medo de não saber lidar. E esse medo me fazia agir de duas formas extremas. Ou eu evitava olhar para as finanças, ou tentava controlar tudo de forma rígida, ansiosa. Em ambos os casos, o resultado era o mesmo: tensão constante e sensação de instabilidade. A mudança começou quando entendi que o dinheiro responde ao respeito, não ao medo. Respeitar o dinheiro é olhar para ele com presença, sem drama, sem culpa, sem vergonha. É reconhecer que ele é uma ferramenta, não um juiz. Quando comecei a tratar minhas finanças com mais maturidade, algo curioso aconteceu. Minha relação comigo mesma também amadureceu. Passei a revisar meus números com calma, a planejar sem ansiedade e a aceitar que errar faz parte do aprendizado. O dinheiro deixou de ser um assunto pesado e virou um aliado silencioso. E quando você tira o medo da equação, você para de sabotar. Esse hábito foi fundamental para eu nunca mais ficar sem dinheiro, porque medo gera decisões ruins. Respeito gera constância. E constância constrói segurança. Comente: eu respeito o dinheiro que passa pela minha vida. Essa frase reforça uma relação mais madura, estável e saudável com suas finanças. 9º hábito: viver abaixo do que ganho, mesmo quando podia gastar mais. Quando comecei a ganhar um pouco melhor, senti uma tentação imediata: aumentar meu padrão de vida. Trocar tudo, consumir mais, provar para mim e para os outros que eu estava evoluindo. Mas percebi algo importante antes de cair nessa armadilha. Gastar mais não é sinônimo de viver melhor. Muitas pessoas aumentam a renda e continuam sem dinheiro porque aumentam o consumo na mesma velocidade. Eu decidi fazer diferente. Mesmo podendo gastar mais, mantive um estilo de vida simples por um tempo. Não por medo, mas por estratégia. Cada valor que eu não gastava virava fôlego, margem, segurança. Isso me deu algo que eu nunca tinha tido antes: tranquilidade para escolher. Eu não vivia no limite, não precisava de cartão estourado, não dependia do próximo pagamento para respirar. Viver abaixo do que ganho me ensinou que liberdade não está no que você ostenta, mas no que você controla. Enquanto muitos compram status, eu estava comprando paz. E essa paz foi a base para crescer sem voltar ao desespero financeiro. Esse hábito foi decisivo para eu nunca mais ficar sem dinheiro, porque criou distância entre mim e o caos. Quem vive sempre no limite financeiro vive emocionalmente no limite também. Comente: eu escolho paz, não aparência. Essa frase reforça a maturidade de quem entende que segurança vale mais do que provar algo para o mundo. 10º hábito: construir segurança antes de buscar conforto. Por muito tempo, eu confundi conforto com segurança. Achava que estar confortável era sinônimo de estar bem, gastar sem pensar, parcelar para facilitar, resolver tudo no curto prazo. O problema é que conforto imediato cobra juros altos no futuro. E eu paguei esse preço várias vezes voltando ao mesmo lugar financeiro, mesmo depois de avançar. A verdadeira virada aconteceu quando mudei a ordem das coisas. Em vez de buscar conforto primeiro, passei a buscar segurança. Isso significava dizer não para algumas facilidades, adiar certos desejos e pensar mais à frente.
Não foi fácil no começo, mas foi libertador. Pela primeira vez, eu não estava apenas vivendo o agora. Eu estava protegendo o amanhã. Construir segurança antes de conforto me deu algo que dinheiro nenhum compra: tranquilidade mental. Eu dormia melhor, decidia melhor e me posicionava melhor diante da vida. Porque quando você sabe que está segura, você não aceita qualquer coisa, não se submete por medo e não vive no limite. Esse hábito selou todos os outros. Foi ele que garantiu que eu nunca mais voltaria ao ciclo de escassez. Porque conforto passa, segurança sustenta. Comente: eu escolho segurança antes do conforto. Essa frase marca o compromisso final com uma vida financeira estável e consciente. Esses 10 hábitos não surgiram de teoria, surgiram de tentativa, erro e aprendizado. Olhar para o dinheiro com clareza, se pagar primeiro, não gastar por emoção, criar reserva, dar direção aos recursos, separar sentimento de decisão, construir fontes de renda, respeitar o dinheiro, viver abaixo do que ganha e priorizar segurança. Foi isso que me tirou do ciclo de sempre ficar sem dinheiro. Não sorte, não milagre, não renda absurda. Apenas consistência e consciência. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual desses hábitos você vai começar a aplicar ainda este mês? Porque a mudança financeira começa quando você decide fazer diferente e sustenta essa decisão todos os dias.